eu estava assistindo ao SBT-MS. E uma matéria me chamou a atenção, sabe? Me deixou, vou dizer para vocês, me deixou indignado. No dia 11, se não me falha a memória, uma mulher grávida de 9 meses, ela acionou o serviço de atendimento móvel de urgência, né? Todos conhecem aí o SAMU, para que ela fosse encaminhada para um hospital, já que ela estava prestes a ganhar um bebê. O problema é que essa senhora, ela foi encaminhada para um posto de saúde, onde teve que ser atendida e deu à luz, num local sem nenhuma infraestrutura para esse tipo de atendimento. Nesse dia de plantão estava o médico Eduardo Cury, que é o nosso convidado de hoje. Doutor Cury, o procedimento padrão, só para que a gente possa começar com esse assunto, para uma pessoa que está quase que em trabalho de parto, é mesmo de ser encaminhada para um posto de saúde? Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no tribunal. Bom dia, Marquinhos, Sérgio, bom dia a todos, bom dia, ouvintes, o prazer é todo meu, muito obrigado. Não é esse o padrão. Na verdade, Marquinhos e Sérgio, o que me motivou, inclusive, a fazer a gravação do parto, é que os meus 35 anos de medicina e toda a experiência que eu tenho, inclusive na área de obstetrícia e de recebimento de crianças, me preocupou muito com a possibilidade de nós perdermos essa mãe e perdermos essa criança. Nós não sabíamos absolutamente nada a respeito dela. Como é que eu posso fazer um parto sem as mínimas condições, numa maca, num local que é público, porque aquela sala é pública, qualquer um pode entrar e pode sair, e de repente, em vez de eu estar aqui comemorando o fato dessa criança ter nascido, de ter tudo corrido bem aparentemente, eu poderia ter sido convidado para vocês tentarem entender por que nós perdemos a criança, ou porque ela teve sequelas. E a mesma coisa acontece, Marquinhos, e eu quero usar esse exemplo. As pessoas que não estão entendendo a minha denúncia, vocês principalmente, que são ouvintes da nossa FM Capital, eu quero deixar muito claro que o parto é o exemplo do que acontece, por exemplo, com o motociclista que sofre um acidente. É um absurdo, mas o motociclista, ou o ciclista, ou o politraumatizado, tem ido primeiro para as unidades, na maior parte das vezes, para as unidades de urgência da prefeitura, que estão absolutamente despreparadas para receber esse paciente. Ah, não, ele veio aqui só para fazer um raio-x. Pelo amor de Deus. Como é que você trata um politraumatizado? Todos os protocolos de urgência e emergência que são preconizados pela Política Nacional de Urgência e Emergência condenam esse fato. Então, ela não poderia ter ido para lá de jeito nenhum. Outra coisa que nós não sabíamos é que ela estava fazendo atendimento como uma gestação de alto risco. Ela fazia consultas a cada 8 dias no hospital regional. Então, ela com muita propriedade, ela diz na entrevista que o local que ela deveria ir, que é referência para ela, é o hospital regional. Onde ela fez o pré-natal. E olha só como nós temos razões. Essa criança, depois do parto, que felizmente Deus abençoou e deu tudo certo, e aquela equipe maravilhosa que estava de plantão se desdobrou para nós superarmos todas as dificuldades, e com isso então nós podemos dizer que tivemos sucesso. Mesmo assim, essa criança ficou internada 8 dias no hospital regional, Marquinhos. Agora, quais foram as dificuldades encontradas naquele momento? Porque, pela reportagem, ela estava na ambulância, aguardando, e aí começou o trabalho de parto, estourou a bolsa, e aí sim vocês precisaram dar o atendimento naquele local. Quais foram as dificuldades encontradas para atender essa paciente, doutor Cury, naquele local? Certo. Nós temos várias dificuldades, né? A começar pelos equipamentos. Né? Não tinha equipamento necessário para... Se precisasse ali, se não fosse um parto normal, você já teria um problema. A mesa ginecológica, né, que tem as perneiras para ela poder ficar de uma forma confortável, nós podemos ajudá-la a fazer o esforço para o nascimento. Essa mesa não existe. Por quê? Não é essa a proposta de uma unidade pré-hospitalar, como é um UPA. Né, que é chamada unidade pré-hospitalar. Então, equipamentos não existem. Se nós precisássemos ali de medicamentos, como nós precisamos, ela quando diz que é uma das maiores dores que ela sentiu na vida, ela tem razão, nós não tínhamos condições de fazer nenhum tipo de analgesia nela, porque não há esses medicamentos.
As outras coisas estão relacionadas à criança. Por exemplo, eu estou falando de uma forma superficial. Claro. Olha, eu para receber uma criança, a primeira coisa que eu preciso é uma fonte de calor. Eram aproximadamente 6h30 da manhã, quando essa criança nasceu. Aproximadamente. Olha, 6h30 da manhã, numa sala onde existe ar-condicionado, onde ela é ampla, nota-se que ela é ampla, azulejada, ela tem uma temperatura que pode fazer com que essa criança tenha um choque hipotérmico. Sem contar as condições de nascimento que essa criança poderia ter vindo, sem que nós tivéssemos os recursos. Por exemplo, circular de cordão, um parto distóxico, quer dizer, um parto que foge da normalidade. Então nós não tínhamos equipamento, não tínhamos materiais, nós não tínhamos equipe, recursos humanos. Ali, na verdade, todos que estavam ali, estão ali não para fazer o parto, mas sabem fazer. Uhum. Ao contrário do que alguém me falou ontem, né? Recebi uma ligação que a pessoa da secretaria, além de me destratar, ele quis dizer que eu não sabia fazer parto. Só fiz 6.000 na minha vida. Então, o problema não é esse. Eu não posso, Sérgio, em cima do sucesso, mas pelas vias erradas, me calar. E é muito difícil abrir a boca nessa administração. Eu posso adiantar para vocês que nós sofremos bullying e nós sofremos assédio moral. É só olhar, por exemplo, na própria saúde, médico que já foi demitido. Eu já sofri retaliações e continuo sofrendo, né? Por indicar um atendimento adequado para uma criança de 10 meses, eu fui repreendido. Eu tenho que dar explicações, porque eu pedi um especialista. Eles não querem dar o especialista para a criança. Nós não temos pediatra nas unidades básicas de saúde, Sérgio. Com isso, a unidade de emergência está muito sobrecarregada. Só que nós não podemos, eles não aceitam. Se ela está sobrecarregada, mas aceitasse a minha solicitação de pedido de especialista, tudo bem, a secretaria não pede. Por isso, eu trouxe um documento aqui, inclusive, mostro para vocês, onde uma assistente social e uma gerente e o coordenador de urgência me chamam a atenção, pedem explicações. Por que eu pedi otorrino para uma criança de 10 meses de idade que já teve 3 otites supurativas e com 2 tímpanos furados? Ela tem 10 meses de idade e desde os 5 meses isso não para. O que você acha, Marquinhos? Eu estou pedindo porque é luxo? Não, porque precisa de um especialista. Por favor, né? Doutor Cury, o senhor dirigiu por muito tempo o SAMU em Campo Grande. Com relação a essa questão de encaminhamento, como é que era feito no seu tempo? A verdade, eu assisto e ouço vocês, achei brilhante o resumo que vocês fizeram do caso, alguns minutos atrás, mas a verdade é que na ambulância não precisa ter médico. Na verdade, o médico está dentro da central de regulação. É dentro da central de regulação onde eu sempre chamei como a central de inteligência da saúde. Uhum. Muito bem, o médico regulador, ele tem a autoridade superior, inclusive, ao médico que está na ambulância. E é ele que vai determinar para onde vai essa pessoa, de acordo com informações que a equipe passa. Olha, então, o que nós fazíamos quando eu implantei e coordenei? Exatamente seguir os protocolos. A equipe me diz o seguinte: olha, existe um acidente, o motociclista está no chão, ele está com suspeita de fratura. Eu vou mandá-lo para quê numa unidade de urgência que não tem ortopedista? Uma unidade de urgência da prefeitura. E imediatamente nós transferimos então para os hospitais referenciados e pactuados. Eu confesso que essa questão que eu só espero, aqui eu quero fazer uma parte, Sérgio, eu espero que os profissionais do SAMU não sejam eleitos pelo atual secretário como os culpados dessa situação. O culpado dessa situação chama-se Ivandro Fonseca, que é o nosso secretário, porque ele não tem gestão. Se você não tiver gestão, os serviços ficam desorganizados e as pessoas perdem um pouco aquilo que é aquilo que deveria ser feito. Uhum. Eu não acho justo apontar, e eu tenho quase certeza que ele vai apontar o dedo para o SAMU, vai apontar o dedo para mim, como já fez. Enfim, eu espero que ele não faça isso. O coordenador de urgência e o seu adjunto, o Vitor,
é que tem que responder por essas situações. Por que que não há treinamento? Por que que não há prevenção? Por que que os hospitais não estão mais bem preparados para receber esses pacientes? É obrigação da Secretaria de Saúde oferecer o atendimento à saúde de qualquer cidadão nos serviços públicos. Mas se esses serviços públicos não estiverem em condições, que seja aberto imediatamente o serviço privado. Então é muito simples, é trabalhar, coisa que eles não sabem fazer ou não querem fazer. Agora, para trabalhar na saúde, Marquinhos, precisa ter amor às pessoas. E eu só vejo esse secretário trabalhar com perseguição, com ódio, só leva discórdia, discussão, né? Os hospitais receberem verba é uma dificuldade, suspeita de tudo. Interessante, quando eu falo não tem gestão, eu pergunto assim, inclusive para aqueles que são simpatizantes da atual administração, eu pergunto o que existe de política na minha fala quando eu digo que eu estou 90 dias trabalhando sem abaixador de língua. Quando eu digo que falta dexametasona, prednisolona e adrenalina no plantão. Aonde nós estamos atrapalhando a atual administração? Ela se atrapalha. Eles não sabem fazer. Mas, doutor Cury, o senhor não é médico novo no serviço público, já tem algum tempo no serviço público. É possível fazer uma comparação dessa administração com a administração anterior na área de saúde? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu quero dizer que eu entrei na administração do Juvencio César da Fonseca. Então, quem quiser me relacionar com o ex-prefeito está equivocado. Eu não tenho absolutamente ligação nenhuma com prefeitos que passaram. Eu entrei com o Juvencio César da Fonseca e o secretário era Rubens Trombini. Passei por secretários maravilhosos. Celso Yanásio, Daír Garcia, Delmiro Pedrosa, Rubens Trombini novamente, doutora Beatriz Dobache, uma baluarte da saúde pública. E assim sucessivamente. Passei com Luiz Henrique Mandetta, passei com Leandro Mazzini e agora estou aí. Olha, trabalhar com saúde pública no mundo é muito difícil. Dizer que havia alguma situação de maravilha, não. A verdade é que a Secretaria de Saúde de Campo Grande, ela vem sempre crescendo. A doutora Beatriz Dobache deu um grande salto junto com o doutor Rubens Trombini, numa série de ações desenvolvidas para que a nossa saúde melhorasse. Agora, nunca passamos por uma situação de retrocesso. Então nós regredimos. Vou te dar um exemplo, Sérgio. Vou dar um exemplo, rapidamente. O princípio do SUS é descentralização. Ou seja, nós precisamos oferecer para a população, de uma forma mais ampla possível, acesso à saúde. Em todos os bairros, se for possível, em todas as regiões. Essa administração, por exemplo, só tem pediatria no Coronel Antonino em 2 dias ou 3 dias da semana. Ela centralizou. Eu atendo pacientes ali que vêm do Aerorancho, que vêm do Tiradentes, que vêm do Copa Vila, que vêm Moreninha 3, Moreninha 4. Nós atendemos pacientes ali que vêm do universitário, de regiões onde existem os UPAs, mas não tem os pediatras. Eu não sei de onde vem esse discurso de que ele contratou médico, eu não vi aonde. Na verdade, estão fechando os serviços. Os ambulatórios não funcionam. Já chegaram a funcionar melhor. Nunca em situações que a gente pode dizer que maravilha. Isso não, mas nunca retrocedemos tanto, Sérgio. Agora, doutor Cury, eu assisti a reportagem e ouvi a sua entrevista parabenizando as pessoas que trabalham na área de saúde, que estão aí fazendo o atendimento à população, mas só que mesmo assim, mesmo com poucas pessoas fazendo esse atendimento, com falta de medicamentos, o senhor mesmo falou a respeito para baixar a língua da criança para fazer, e do adulto também, fica muito difícil, mesmo com essa boa vontade dos profissionais, fica muito difícil esse atendimento, faltando quase todo segundo que o senhor está colocando. Olha, isso é porque eu não falei da parte de higiene. Por exemplo, a doutora Tânia, uma médica, eu quero colocar só dessa forma para não comprometê-la, mas na verdade ela quase foi agredida por uma paciente, porque a paciente queria que fosse trocado o lençol. Com razão, o lençol estava sujo. Nós não temos lençol para trocar.
Nós trabalhamos, eu quando começo o plantão, eu corro atrás de um lençol limpo para ver se eu consigo, naquelas 6 horas de plantão, mantê-lo limpo. Eu levo o meu álcool para limpar a maca. Cada um de nós acaba se virando. E eu quero reforçar, porque é a grande verdade. O senhor Ivandro, ele foi extremamente infeliz e indelicado, e eu espero que ele não faça mais isso, porque se eu fizer, nós vamos processá-lo. É quando nós falamos que existem falta de equipamentos e falta de medicamentos, ele saiu algum tempo atrás com uma resposta dizendo que isso acontecia porque haviam funcionários desviando o material. Não faça mais isso, secretário. O senhor ofendeu pessoas seríssimas, senhoras, senhores, pais de família. Ali é uma superação. Você sabe que existe, às vezes, ali, com o negócio de abaixador de língua, às vezes vem uma atendente de enfermagem que ela traz um pacotinho, né, porque ela encontrou em algum lugar, comprou, e divide entre os pediatras. Então, realmente, eu quero reforçar que o que existe de melhor na Secretaria de Saúde é o corpo de funcionários. Agora, doutor Cury, com essas denúncias, não é, que o senhor está trazendo, fez ontem uma matéria, respondeu a uma reportagem do SBT-MS, tem algum problema? Pode ser exonerado do cargo da prefeitura? Porque eu considero uma atitude absolutamente marginal. Né? Nós estamos numa situação de democracia, onde todas as queixas que eu estou trazendo para público, elas estão registradas no livro médico, que é de acesso ao secretário, ao adjunto e ao coordenador de urgência, que simplesmente não querem fazer nada, porque nunca equacionaram essas coisas. Eu resolvi, em nome de 3 coisas, Marquinhos, realmente vir falar. Em nome do meu juramento de médico, em nome do que eu preciso seguir como médico dentro do meu código de ética. O meu código de ética é muito claro, o Conselho Regional de Medicina, para que os médicos honestos que fizeram as provas aqui no Brasil, né, como é o meu caso, nós temos que seguir. Ou seja, eu preciso denunciar a má prática da medicina. Eu preciso denunciar as más condições. E essa é uma razão. A segunda razão, eu confesso para você, que é pelo amor à população. Não é possível. Não é possível, por exemplo, atender uma criança e não ter para onde encaminhá-la, ou assistir chegar um politraumatizado e ele ficar 2h30 fazendo radiografia de coluna dentro de uma unidade que tem um raio-x dinossáurico, quando deveria estar num hospital de complexidade maior. E a terceira razão é em nome dos funcionários mais humildes. Alguém tem que trazer essa verdade, porque todos estão sofrendo assédio moral. Bullying. Eu nunca imaginei, Sérgio, que na minha idade, com mais de 35 anos de medicina, eu fosse sofrer bullying, igual criança que sofre. Estou sofrendo isso, como todos os outros que estão lá. Olha, se você falar muito, você vai perder plantão. Liga para um administrativo, não é para dizer que está faltando nada, não. Quem foi de vocês que falou que na visita da semana passada que o Ministério da Saúde teve aqui, houve troca do ultrassom? Lógico que houve, o ultrassom que está lá não é nosso, é do SEM. O nosso está quebrado. Por enquanto ele está lá, o SEM está sem. Mas não é para falar. Isso chama-se assédio moral, chama-se bullying. Eu vou para o sacrifício, Sérgio. Doutor, dos bordões da campanha eleitoral são dois medicamentos que o Bernal sempre usa. Pois é, os médicos do serviço público receita dipirona e diclofenaco. Dipirona e diclofenaco ainda tem nas farmácias? De jeito nenhum. O diclofenaco hoje é um anti-inflamatório de luxo, que quando a gente precisa, eu não posso. Eu tenho que pedir para a mãe comprar. Existem indicações, sim. Aliás, ele falou muita coisa que eu não entendi, né? Como marcar consulta em farmácia. Isso é uma coisa que eu nunca vi, mas ele parou de falar. Eu nunca vi isso. É um absurdo um sujeito ter uma proposta dessa, né? Aqui do Edson Índio, parabéns ao Dr. Cury pela denúncia e pela vitória no parto. Muito obrigado, Edson. Bem, na verdade, o que nós precisamos, e eu acho que é o que a população espera, é uma melhora na saúde do nosso município. Nós precisamos, e aí o senhor está aí colocando, que os médicos estão lá, os enfermeiros,
tentando dar o melhor de si. Agora precisa também ter equipamentos, precisa ter medicamentos para que a população seja bem atendida. Porque é naquele momento, eu sempre digo o seguinte, olha, em delegacia, em posto de saúde, ninguém vai para passear. Ninguém vai lá bater papo com o médico, ninguém vai na delegacia, é porque alguma coisa aconteceu e na maioria das vezes é alguma coisa que está te deixando com dor e aí vai procurar um médico. Então, que tem aí o atendimento necessário à população. Infelizmente é o que não está acontecendo. Graças a Deus essa senhora deu à luz, correu tudo bem, teve o quarto filho, e desses 4, o único menino, porque ela já tem 3 filhos, e chegar lá também, chegou lá sem saber se era o primeiro filho, se não era, se ela deu à luz às 3 meninas, se foi por parto normal, se foi por cesariana, se ela tinha condição naquele momento de ser atendida ali. Doutor Cury, quero agradecer a sua participação, esperamos que essa denúncia venha para melhorar o serviço público na saúde aqui do nosso município. E, claro, lembrar também que tem o Conselho Regional de Medicina aí, que precisa também ajudar a melhorar essa situação aqui no nosso município com relação à saúde. Agradeço muito o espaço, agradeço muito a oportunidade. Quero dizer que os profissionais de saúde, da Secretaria de Saúde, todos os funcionários, precisam trabalhar em paz e precisam trabalhar em condições. Só isso. Ninguém está pedindo nós não estamos solicitando salário, absolutamente nada nesse momento, embora seja miserável a remuneração, mas não é essa a questão. A questão é condições de trabalho e respeito que todo ser humano merece. O mesmo respeito que esse grupo do SAMU merece, porque estão trabalhando em situações adversas. Não há como você regular, por exemplo, se você não tem vaga. Então, eu quero deixar aqui o meu apoio, embora eu pressinta que a denúncia da gestante pela demora do SAMU pode dar a impressão que eles são culpados, eu quero dizer que eu compreendo perfeitamente o que acontece naquele serviço. E sei das dificuldades e eles têm todo o meu respeito. Muito obrigado pela